o professor tem em mãos uma grande ferramenta, que são as lições objetivas. Costumo comparar as lições objetivas às parábolas que Jesus usava. Jesus era o mestre dos mestres e ele pegava objetos simples que todas as pessoas conheciam e agregava a eles grandes reflexões e geravam aprendizados. Então, o professor pode também utilizar objetos que os alunos conhecem e, interagindo com eles, criar e oportunizar grandes reflexões acerca de mudanças pelas quais eles desejam e devem passar. As lições objetivas devem ser preparadas com antecedência para que o professor esteja bem confiante, convicto e certo de qual objetivo ele deseja alcançar. Eu quero partilhar com vocês uma que eu gosto muito, que vai trabalhar esse processo de transformação. Então, o professor pode utilizar essa lição objetiva em sala de aula, mas também pode utilizá-la numa reunião de pais, pode utilizá-las no grupo de estudo com os professores, com os demais professores, enfim. De que o professor vai necessitar nesse momento? Ele vai necessitar de um vidro transparente com a metade contendo água, certo? Ele vai precisar de um outro vidro e nesse outro vidro do mesmo tamanho, a metade do vidro com água sanitária e colado a esse vidro ou escrito, você vai colocar o valor que você deseja focar naquele momento da reflexão. Você vai precisar, eu coloquei aqui nesse tubinho, que suco? Gente, aquele pó da morte, né, de preferência de uva, que é bem escuro. E como é que se dá a questão? Quando a gente utiliza a lição objetiva, é sempre importante que o professor faça antes de começar a utilizar os objetos e ao utilizar também, na maneira que ele estiver utilizando, ele vai contando uma história, ele vai emotizando, ele vai conduzindo as pessoas para aquela reflexão. Então, eu posso imaginar que uma sala de aula esteja tendo problemas de relacionamento, é uma coisa bem rotineira, né, em sala de aula, e aí o professor pode começar mostrando para a turma e convidando a turma para imaginar que aquele recipiente é como se fossem as relações da sua vida. Então vamos lá. Pessoal, no nosso dia a dia, nem sempre nós conseguimos ter muita clareza, muita tranquilidade, muita transparência nas nossas relações, não é mesmo? Muitas vezes nós dizemos coisas que desagradamos, nós ouvimos coisas que desagradamos e nessas relações, dessa forma, a gente acaba se separando de algumas pessoas, a gente acaba criando um grupo de aproximação. E quando isso vai acontecendo, a vida da gente começa a criar novas situações, onde de repente aquela vida não é mais tão tranquila. Eu começo a ficar preocupado quando eu vejo um grupo de colegas ali conversando e eu fico pensando, será que estão falando de mim? Porque quando eu não tenho muita transparência e tranquilidade nas relações, as dificuldades começam a acontecer dentro da minha cabeça. E quando eu observo, a nossa vida está assim, não está mais tão tranquila. É como se tivesse um temporal. A gente começa a ter muita dificuldade. E quanto mais dificuldade eu tenho, mais relacionamentos são afastados da minha convivência. Mas eu quero dizer para você que existe uma forma disso transformar. A forma como eu tenho agido até hoje não determina como eu agirei a partir de agora. Então, se você se dedicar e colocar mais amor na sua vida, isso mesmo, se você começar a olhar para você com mais amor, respeitando a sua história, você cuidando de você, você vai passar a cuidar melhor do outro. E cuidando melhor do outro, você vai entender muita coisa. Não necessariamente você é obrigado a aceitar, você é obrigado a dizer que ele está certo, mas você vai aprender a lidar com eles. E a vida da gente, de repente, de um caos, ela passa a ter mais clareza. Embora exista alguns resquícios daquela situação de turbulência,
nós temos uma vida muito mais tranquila, porque nós aprendemos a olhar para a gente com amor, e então isso facilita a minha maneira de lidar com o outro. Isso é fantástico. Isso numa reunião de pais, professores, você pode estar trabalhando e colocar aqui a presença dos pais na vida dos filhos. Isso numa reunião de professores, você pode colocar a força do planejamento. Você vai conduzir a discussão, você vai conduzir a participação, e é bacana durante o processo você instigando os alunos a participarem, não é? E aí você tem como fazer um fechamento com um texto maravilhoso. Você coloca, entrega um texto e aí você tem utilizado com todas as possibilidades uma linda lição objetiva que com certeza vai gerar grande reflexão. Um grande abraço.